Páscoa, o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Em Êxodo capítulo 12 temos a instituição da Páscoa, que marcou profundamente os israelitas, que embora tivessem em um contexto de morte por causa da última praga contra o faraó, aos israelitas foi dada a ordem de celebrarem a vida, que Deus preservou e libertou da terrível opressão e da escravidão. Portanto, surge então a pergunta: por que a Páscoa é tão importante para nós? Porque ela é a expiação de nossos pecados, ou seja, a morte vicária de Cristo. E a substituição significa que a expiação foi conseguida pela morte de outro em nosso lugar. O evento da Páscoa ensina-nos que um cordeiro foi sacrificado para que os filhos de Israel não fossem mortos pelo destruidor. Você pode ler isso lá em Êxodo 12, verso 23. O nome Páscoa significa passar por cima, passar pelo alto. Portanto, o significado da Páscoa é o ato em que o poder destruidor passa por cima sem causar qualquer dano. A palavra Páscoa está relacionada com um verbo acadiano que significa aplacar ou abrandar uma divindade. E de fato, Jesus, o Cordeiro de Deus, foi o único que aplacou a ira santa e justa de Deus na cruz. A palavra Páscoa também sugere defender, proteger. O Senhor cobrirá protetoramente as casas dos israelitas e não permitirá que o destruidor entre. Você pode ler isso em Êxodo 12, 23, 1 Coríntios 10, verso 10, Hebreus capítulo 11, verso 28. O sangue é um sinal para o Senhor. Nós lemos: quando eu vir o sangue, eu vos protegerei. Ou seja, não permitirá que o destruidor entre. E por último, irmãos, o termo está relacionado, é muito interessante, que o termo Páscoa está relacionado com uma palavra egípcia, que significa pancada, um golpe. E dessa forma, a Páscoa é o golpe da 10ª praga com que o Senhor feriu os primogênitos do Egito. Portanto, esse evento tão magnífico comemora a morte de Cristo em nosso lugar. Jesus é a Páscoa para o cristão, como diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7. Então, meus queridos, aprendemos essa verdade sobre a Páscoa em Êxodo 2, em pelo menos 5 episódios em que a Bíblia ela ensina de maneira maravilhosa o amor misericordioso de Deus em sacrificar o seu único Filho em nosso lugar, para salvar-nos da morte eterna e nos dar vida em abundância em Cristo Jesus. O primeiro episódio, gostaria de lembrá-lo sobre que Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais. Isso está lá em Gênesis 3, capítulo 3, verso 21. A primeira ilustração viva da Páscoa está nos primeiros capítulos de Gênesis. Adão e Eva pecaram. Deus que havia dito aos nossos primeiros pais que no dia que pecassem, nesse dia morreriam. Dadas as circunstâncias, cabia esperar a execução imediata da sentença de Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Ao contrário, Deus primeiro os admoestou por haverem pecado e logo ofereceu um sacrifício. Como resultado, Adão e Eva foram vestidos, sua vergonha coberta com peles de animais mortos. Foi a primeira morte que alguém já presenciou. Foi Deus quem realizou. Embora merecessem morrer, os animais morreram em lugar deles. Os animais pagaram o preço do seu pecado e eles foram revestidos com peles dos animais como recordação da graça salvadora de Deus. Mas há um segundo episódio, a expiação de Isaac. Gênesis 22, de 1 a 19. Pôs Deus a Abraão à prova, dizendo: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Diz o texto que levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Mas ao terceiro dia eles veem o lugar à distância. Abraão diz aos seus jovens servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, pai e filho caminhavam juntos, mas pouco depois Isaque percebe que faltava alguma coisa. Então ele disse: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor bradou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Diz o anjo: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E diz o texto: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Porque o carneiro morre, Isaque pode viver. E porque Isaque pode viver, Israel pode finalmente vir a ser uma nação. Um carneiro em lugar de Isaque, um carneiro em lugar de Israel. E o terceiro episódio é a própria Páscoa no Egito. Quando os israelitas ouviam essa história, eram lembrados da comemoração da Páscoa. A Páscoa foi celebrada pela primeira vez no Egito. Moisés prescreveu que os israelitas deveriam tomar um cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Israel imolará no crepúsculo da tarde, tomará do sangue e a porão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Isso está lá em Êxodo capítulo 12, de 5 a 7. E naquela noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, mas passou sobre as casas cujas ombreiras estavam cobertas com sangue, salvos pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro morreu em lugar dos primogênitos de Israel. E a quarta cena, e a maior delas, Jesus, o Cordeiro de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único filho, exatamente como Isaque. Mas Deus fez o supremo sacrifício, de tal maneira do qual poupou Abraão de fazer. Deu o seu único filho para salvar seu mundo e o seu povo. O Senhor proveu um cordeiro sacrificial para que o seu povo possa viver. O cordeiro é Jesus, o Senhor Jesus Cristo. João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. E o próprio Senhor Jesus proclamou que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Jesus é agora o Cordeiro sacrificial que morreu pelos pecados do povo de Deus. Depois da sua morte, Jesus ressuscitou. Jesus enviou seus seguidores, ordenando-lhes: fazei discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28. Deus proveu o próprio Filho como Cordeiro sacrificial para que o seu povo ao redor do mundo possa viver. Deus seja louvado por isso. Como diz Paulo: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, não importa quão difíceis sejam as nossas circunstâncias, podemos confiar plenamente em Deus para a nossa salvação. Ele proveu o cordeiro para que Adão e Eva vivessem, para que Isaac e Israel tivessem vida. Ele proveu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por fim eu termino lembrando da ceia do Senhor. Este é o ensino final da Páscoa, o significado da substituição. É a morte de um em lugar do outro. A morte de animais nunca pôde apagar o castigo do pecado. Como diz o autor de Hebreus, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Estes acontecimentos eram símbolos sobre como o pecado haveria de ser pago. O sacrifício real foi realizado por Jesus Cristo. É isso que vemos no culto quando é celebrada a ceia do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.